Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, com nossa Mãe Maria Santíssima. Salve Maria, dando continuidade à nossa meditação sobre a preparação para a morte do livro de Santo Afonso. Nós vamos falar da eternidade do inferno. E estes irão para o suplício eterno. Só pode ser chamado de inferno porque ele é eterno. Se ele fosse temporal, ele não poderia ser chamado de inferno, mas seria chamado de uma purgação, seria chamado de um castigo. Por quê? Porque ele teria um final. Por mais que durasse em anos e por mais que durasse em intensidade, o tempo passaria e chegaria um momento em que nós entraríamos no céu. Mas não, o inferno ele só é inferno porque ele é eterno. A dor intensa dos que perderam o tempo, ela é insuportável. O tempo é o maior de nossos bens. E a dor da perda desse tempo, ela vai ser insuportável. Imagine uma intensidade de dor física. Se nós tivermos essa dor por muito tempo, ela chega a se tornar insuportável para nós. Assim como um prazer intenso por muito tempo, ele vai causar um tédio. Nós não fomos feitos para isso. Nem para a dor intensa por muito tempo, nem para o prazer intenso por muito tempo. Imagina a dor de dente, o dente doendo ali, e essa dor permanecendo, chega até o momento em que a gente pensa em ficar louco. Tive até uma história de um dos filhos do Padre Pio que sofreu uma dor intensa na cabeça depois de um acidente. A dor era tão intensa que ele chegava a bater a cabeça na parede, de tão intensa que era a dor. Imagina essa dor intensa. Agora, imagine o conjunto de todos os males e de todas as dores por toda a eternidade. E veja, essa é uma verdade de fé, ela é atestada pela Sagrada Escritura, ela é atestada como dogma pela Igreja. O inferno existe e ele é a soma de todos os males. E no inferno nós temos fogo e sal. Ele queima e o sal preserva a vida. Desejarão a morte, e a morte não lhe será dada. Seria muito insensato da nossa parte nós nos arriscarmos a cair numa situação de pena temporal. Dessa pena do inferno, seria arriscado, se essa pena fosse temporal, a gente arriscasse cair nessa pena, mesmo que ela fosse temporal. Imagine nós arriscarmos a nossa alma sendo esta pena eterna. Penas, dores e males sem descanso, sem fim. Os santos, eles temiam esse risco. Eles temiam o risco de ofender a Deus. E eles realmente praticavam tudo aquilo que fosse necessário para que eles fugissem dessa pena. Uma vez que a alma entra no inferno, ela jamais vai sair de lá. Vai dizer o Salmo 68:11: não me trague o abismo, não me engula o abismo. Se a morte surpreender o pecador em pecado, já não haverá mais esperança, então não peque. Quantos pecadores morreram no ato mesmo do pecado? Se a morte te surpreender no ato do pecado, ou no momento em que você cometeu o pecado e você ainda não se confessou, que esperança você vai ter? Não tem mais esperança. Para os casos mais extremos da nossa vida temporal aqui, se a gente pegar a nossa vida temporal, para os casos mais extremos de doença grave, de algum problema grave, ainda existe uma esperança, ainda que ela seja remota. Aquela doença terminal, aquela
prisão perpétua numa ilha distante, cheia de tubarões, ainda se tem uma pequena esperança de que você possa sair de um lugar desse. No inferno não existe essa esperança, não existe uma única esperança sequer. No inferno, a pessoa verá sempre diante de si a sentença. Em cada instante, ela vai experimentar toda a eternidade das dores. Em cada instante, toda a eternidade das dores ela vai experimentar. É preciso que a gente reze para que o Senhor nos poupe de passarmos por isso. Nós temos que pensar sempre, se o Senhor nos manda sofrimentos nessa vida, é porque Ele quer nos livrar dos sofrimentos da eternidade. O que mais assusta nessa pena é que ela é uma pena irrevogável. A pena, ela sempre deve ser medida não pela duração do crime, mas pela reparação da qualidade do crime. Se a gente parar para pensar, a ofensa feita é a ofensa feita para a majestade infinita. Então essa pena ela merece uma reparação infinita. Como o homem ele não pode pagar de forma infinita, Deus torna essa pena infinita em duração. Ela deve ser eterna, porque ela jamais vai poder ser satisfeita. Por quê? Porque ela já não participa mais dos merecimentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Por si só ela não pode pagar essa pena. Ela depende dos merecimentos de nosso Senhor Jesus Cristo, e ela já não tem mais esses merecimentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse momento, a pessoa ela está incapaz para o arrependimento. Ainda que nosso Senhor quisesse perdoar essa pessoa, ela não aceitaria a reconciliação. Por quê? Porque a sua vontade ela já está obstinada e rebelde. Ela não volta atrás. Ela tomou a decisão e ela não volta atrás. Interessante a gente observar, fazer um paralelo aqui na Monsieur de Ségur. Ele escreveu um escrito, um opúsculo sobre o inferno, em que ele reuniu algumas manifestações de almas permitidas por Deus que vieram do inferno, e ele faz uma comparação com esses testemunhos, e ele vê que uma coisa é semelhante em todos os testemunhos. Todos falam: estou aqui por uma justa pena de Deus. Estou aqui de forma justíssima. Ou seja, a sua vontade. E se nosso Senhor falou: coloque diante de você o caminho da vida e o caminho da morte, é porque a pessoa escolheu o caminho da morte livremente, e ela não vai mudar pelos séculos dos séculos eternos, e ela vai odiar a Deus pelos séculos dos séculos eternos. Que Deus nos livre e nos guarde desse tipo de coisa. Lá no inferno, aquilo que mais se deseja é a morte, e a morte não será dada. Mata-os a cada instante, e mesmo os matando, lhes conserva a vida. O sal do inferno conserva a vida daquele que é atormentado. Eles morrem a cada instante, e a cada instante eles têm a vida renovada. O verme não morre, o fogo não apaga. O condenado no inferno, ele não vai ter quem dele se compadeça. Gritam sem que jamais haja alguém que o socorra. O infeliz Judas, tanto tempo lá, e apenas começou a sua pena. Sempre e sempre. Duas palavras que se repetem no inferno: sempre e o nunca. É uma manifestação de um demônio num exorcismo,
Ele vai dizer assim, que se nós soubéssemos o que é a eternidade, nós saberíamos que 50 anos na eternidade, 50 séculos na eternidade, não chegam a contar o tempo de um instante sequer. Caso houvesse a possibilidade que um anjo dissesse a um condenado que a sua pena duraria em anos o número das areias da nossa terra, da quantidade de areias da nossa terra, somado aos anos da quantidade de gotas de água da nossa terra, somado à quantidade de folhas que caem desde o começo do mundo até o final do mundo, tudo isso somado em anos, e a sua pena terminaria. Esse infeliz, ele faria festa como se fizesse festa um mendigo que fosse tornado rei. Aliás, essa alma, ela desejaria que fosse aumentada em intensidade a pena de seu inferno, em intensidade e extensidade, contanto que essa pena ela terminasse. Mas não, essa pena não terminar, não irá terminar, nunca, jamais. Como disse, a voz da justiça, ela repete essas duas palavras, o sempre e o nunca. O demônio vai ficar perguntando de forma jocosa: quanto vai durar a tua pena? E outros vão responder, e a própria alma vai responder: sempre vai durar essa pena. E ele vai perguntar de forma jocosa de novo: quando isso vai acabar? E a alma vai responder de forma triste: nunca vai acabar. Quantos cegos pecadores que não fazem conta disso. Eles apenas dizem: paciência se eu me condenar. Os mesmos que não têm um pingo de paciência com os pequenos incômodos da vida, com os pequenos calores frios, com as pequenas dores, como é que eles vão suportar esses tormentos do inferno por toda a eternidade? Tenhamos diante de nós sempre essa eternidade do inferno. Próximo capítulo ele vai falar dos remorsos do condenado. Em Marcos 9:47 ele vai dizer que esse verme não morre. Esse verme de que fala o evangelista é justamente o remorso que vai atormentar essa alma eternamente. E são três principais. Primeiro, esse remorso, esse primeiro tipo de remorso é saber de que o nada pelo qual foi trocado o sumo bem. Por um nada eu troquei o sumo bem. E o pouco que eu deveria ter feito para que eu não perdesse esse sumo bem. A gente pode fazer um paralelo com Esaú, né? Esaú que vende o direito de primogenitura porque ele estava com fome e tinha um prato de lentilhas para ele. E foi proposto para ele: me vende o teu direito de primogenitura. Ah, que se dane, eu tô com fome, me dá esse prato de lentilha. Ele trocou um bem enorme por um prato de comida, porque ele estava com fome. Poderia ter feito tão pouca coisa para que ele não perdesse isso. Por um mínimo prazer culpável, trocou toda uma eternidade. 60, 70 anos é a duração de uma vida normal de um homem. Aqueles mais saudáveis vivem 80, 90. No entanto, a maior parte da vida das pessoas é dor e sofrimento. O prazer é sempre um pequeno momento, pouco e fugidio. É terrível. O
O segundo ponto desse verme que não morre é esse arrependimento, né? Esse verme vai dizer assim que ele deveria ter feito tão pouco para se salvar e facilmente ele poderia ter alcançado o céu. Se ele tivesse evitado aquela ocasião, aquela amizade, aquela pessoa, se ele tivesse se confessado, se ele tivesse lido a palavra, um livro espiritual, se ele tivesse se mortificado, se ele tivesse ido à missa, rezado, tão pouca coisa ele poderia ter feito para que ele se livrasse desse inferno eterno. Se ele tivesse recorrido a Nosso Senhor e a Nossa Mãe Maria Santíssima, prontamente eles teriam ajudado e ele não teria recaído no pecado. Essa alma, ela começava bem, mas ela não tinha perseverança, ela não terminava. Isso vai aumentar o seu pesar. E aumentará ainda mais o seu pesar ela lembrar dos bons exemplos dos amigos. Os dons que ela recebeu, sejam eles dons naturais, sejam eles dons sobrenaturais. Ela vai se lembrar das graças que recebeu. Se ela tivesse posto todo esse serviço que foi empregado para o mal, se ela tivesse empregado todo esse serviço e tempo e trabalho para Deus, ela teria sido um santo. Essa alma teria sido uma alma santa. Todo esse trabalho empregado pelas coisas ruins, se ela tivesse empregado no serviço do Senhor, essa alma seria uma alma santa. Agora que resta remorsos e mágoas sem fim. E o terceiro ponto a considerar, ela vai considerar sempre o grande bem que ela perdeu. Na verdade, o sumo bem que ela perdeu. Ela vai ter a privação da glória, que é o pior de todos os tormentos. Ela vai ter a privação de Deus, da visão de Deus, da visão face a face de Deus. Ela jamais verá Deus face a face. Isso será o maior de todos os tormentos dessa alma. Saber que não poderá contemplar a Deus face a face. Satanás nunca viu a face de Deus. E esse é o maior tormento dele no inferno. E ele, pelos séculos dos séculos eternos, não verá a face de Deus. O autor, ele dá o exemplo da infeliz princesa Isabel da Inglaterra, e ela disse que ela gostosamente trocaria o seu céu por 40 anos de reinado. E ela realmente teve os seus 40 anos de reinado. 40 anos entre angústias e temores, gozando de um reino temporal e que teria um fim. E o paraíso? Ela perdeu o paraíso. Pode ter perdido o paraíso, porque ela quis isso. Por culpa de quem? Por culpa de alguém? Não. Por sua própria culpa. E essa é a maior dor. Por sua própria culpa. Criado para o céu, você tem a permissão de Deus de escolher entre o céu e o inferno, de forma livre. E é terrível. E é uma coisa que nós jamais deveríamos nem cogitar, mas nós deveríamos pensar sempre na nossa liberdade de escolher o céu. Sempre escolher o céu. Não é nem um pouco inteligente escolher o inferno. Essa alma, ela verá que os seus companheiros de viagem, os seus companheiros de vida, os seus amigos, eles passaram pelos mesmos perigos que ela, ou até por perigos maiores de se salvar. E no entanto elas se salvaram. Não querendo imitar esses bons exemplos, eles foram para a perdição, onde já não existe mais esperança.
Nosso Senhor vai dizer para nós: não permaneças na tua loucura, é tempo de remediar. Quem sabe seja este o último apelo que Deus faz para nós. Pensa no inferno e você jamais vai pecar. Pensa na eternidade, na intensidade do inferno e você jamais irá pecar na sua vida. E especialmente, recorra a Jesus e a Nossa Senhora, que com certeza, pedindo a eles, nós seremos livres de todo o pecado, de toda a tentação. Nós sairemos vencedores, reconhecendo e recorrendo a Jesus e a Nossa Senhora. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado com nossa Mãe Maria Santíssima.